então. Então... Apresentar uma guia. Fechar meu som. Avisa quando tu tiver ok, tá, Pietro? Tá bem. Vou... Então, muito bom dia a todos, todas. Estamos aqui hoje para fazer a banca final do trabalho de conclusão de curso do Pietro Oliveira Costa. Costa Oliveira, desculpe. Ou é, agora eu já me confundi. Oliveira Costa. Oliveira Costa, tá. Então, estou nervosa. Estou nervosa, porque meu pupilo vai embora, não vou mais vê-lo, né? E então vai apresentar Pietro. De antemão já agradeço a participação dos professores Paulo Gomes e professora Adriane Hernandes, que vão fazer a apreciação e a admissão do teu trabalho. Pietro, tu tens de 15, no máximo 20 minutos para fazer a tua apresentação, e depois a gente já abre a palavra para o professor Paulo Gomes, ok? Então, vou botar aqui só... Eu vou fechar meu áudio e a minha imagem, mas estou aqui. Tá bem. Alguns vão entrar, eu vou pausar e vou voltar para a apresentação. Vamos lá, apresentar. Então, como já foi, né, introduzido pela minha orientadora, a professora doutora Bianca Knack, esse é o meu trabalho de apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, né, para o curso de artes visuais, para o bacharelado. Enfim, minha banca avaliadora é a professora Bianca Knack, a professora Adriana Hernandes e o professor Paulo César Ribeiro Gomes, todos com o qual tive o prazer de ser aluno, né, e bolsista do professor Paulo e da professora Bianca. O título do meu trabalho é Visualidades em Questão, Bárbara Wagner, Glauco Rodrigues e o Imaginário da Cultura Visual Brasileira. Deixa só... Então, vou permitir aqui a entrada de alguns colegas na sala. Eu inicio o trabalho, né? A introdução desse trabalho começa com a questão do to be or not to be. Essa referência, né, logo de início, eu tiro do texto do Manifesto Antropófago, do Mário de Andrade, onde ele fala que só a antropofagia nos une. E na introdução do trabalho, eu digo que a busca desse trabalho talvez seja essa busca por essa antropofagia, né, por essa busca do que é o ser brasileiro, do que é a imagem do brasileiro. Dentro dessas considerações, né, dentro dessas buscas, durante todo o meu percurso do curso, eu fui localizado por alguns artistas e algumas obras, e talvez essa seja, né, a que está nos livros de história, da escola, enfim, a primeira imagem que chega para nós, tanto na academia quanto fora da academia, sobre imagens do Brasil, né? Essa imagem do Pedro Américo, a primeira missa, ela é enigmática, mas também celebrativa em relação ao fato do achamento, né? Então, eu digo no trabalho, defendo que ela lança as bases do que vai constituir um imaginário da cultura brasileira. Dentro desse meu esforço de localizar esses artistas, essas obras representativas da cultura brasileira, eu acabo identificando os trabalhos do Glauco Rodrigues e da Bárbara Wagner, né, como emblemáticos para essa questão que me aflige, enfim, que é o meu tema de pesquisa, que talvez seja a brasileiridade ou a identidade visual da cultura brasileira. Aqui tá os dados da obra. Nessa busca, né, durante o curso, enfim, durante também o percurso de fazer o trabalho, eu localizei o Glauco Rodrigues e a Bárbara Wagner. O Glauco Rodrigues, talvez dentro de uma história da arte, né, dentro de uma historiografia, ele seria um moderno aí da segunda metade final do século XX. Ele trabalha sobretudo com pintura, apesar, né, da gravura, do desenho, das artes gráficas. Aqui, nesse trabalho que eu apresento, de conclusão, eu pego as pinturas dele. E a Bárbara Wagner é uma artista que é contemporânea minha, né? Ela tá atuante, ela faz trabalhos. O último trabalho que eu pude ver dela pessoalmente foi um trabalho de vídeo chamado Swinguerra, e esse trabalho, enfim, ele é bem representativo do Brasil, tanto que ele participou da Bienal de Veneza de 2016, se eu não me engano, como o único trabalho no pavilhão do Brasil.
Então, eles são 2 artistas brasileiros que, sobretudo, representam brasileiros, né? O Glauco, inclusive, é o meu conterrâneo nosso, ele é gaúcho, e a Bárbara, ela nasceu em Brasília, mas ela é radicada em Pernambuco, então ela foi muito jovem para Pernambuco, e o trabalho dela se desenvolve lá. Dentro dessas minhas ideias de delimitar o que seria um imaginário brasileiro, né? Delimitar isso já é um esforço hercúleo e quase impossível. Então, eu tentei buscar a ideia de séries, tentei buscar 2 séries do trabalho desses artistas que sejam representativas, pelo menos para mim, do que seria esse imaginário, como eles exploram essas figuras, né? Então, nos trabalhos da Bárbara Wagner, eu escolhi a série Brasília Teimosa, que foi feita entre 2005 e 2006, e dentro dessa série eu escolhi 4 imagens. Então, eu fui restringindo o meu campo de análise, né, de um imaginário para uma série e para fragmentos de uma série para que eu pudesse articular a minha leitura a partir delas. Então, esses 4 trabalhos da Bárbara, né, eles fazem parte da série Brasília Teimosa, a série ao todo tem 36 fotos. Eu tive a oportunidade de ver um desses trabalhos, né, o da direita, o do senhor negro ali em pé, na Fundação Vera Chaves Barcelos, aqui em Viamão. E os trabalhos do Glauco Rodrigues, né? O Glauco tem uma bibliografia extensa, justamente também porque ele não é mais vivo, então a gente tem uma análise da obra dele. Ultimamente vem sendo feitas exposições do trabalho dele, ele vem sendo revisitado, o que também me chamou a curiosidade para o Glauco, apesar de ter uma identificação muito grande com o processo de criação dele, a própria criação dele. Mas eu escolhi A Lenda de Quatipuru, que é uma série de 10 quadros que foi feita em 1977, né, durante o período da ditadura militar do Brasil, logo após o retorno dele de uma estadia em Roma. Então ele volta para o Brasil nesse contexto de ditadura e começa a produzir essa série e essas figuras assim carnavalizadas que eu vou ler durante o trabalho, né? Então eu pego as 4 imagens da Bárbara e do Glauco, e faço exatamente assim como vocês estão vendo, né? Eu distribuo elas no espaço. E aí eu vou chamar isso de um quadro relacional. Esse quadro relacional, que consta também no meu trabalho de conclusão, né, na parte escrita, ele é um processo, um resultado também. Ele é um processo, ele é o motivo do processo das leituras e um resultado. Eu, no meu trabalho em poéticas, enfim, no meu trabalho artístico, e a minha mãe, que está aqui, sabe, eu tenho o costume muito grande de ficar pendurando as coisas na parede. Então, eu tenho um grande desejo de que essas coisas sejam vistas, né? É um desejo meu, então eu costumo colocar elas na parede, e não foi diferente nesse trabalho. Eu imprimi todas essas imagens e fiquei rearranjando elas, né, com seus diferentes formatos no espaço, para que eu pudesse fazer uma leitura que me mostrasse as semelhanças e as diferenças delas e pudesse localizar nelas algo em comum, talvez, que é o que eu vou defender, que é o imaginário da cultura visual brasileira. Então, aqui eu tenho todos os trabalhos que foram analisados no meu texto. E o início do texto, né, eu parto dessa introdução do To Be or Not To Be, evoco um pouco sobre essas imagens, o que elas me trazem, e quando eu coloco elas no espaço, a primeira coisa que elas me trazem é a questão do som. Então parece que são imagens que estão na praia, assim como talvez a primeira mesma, mas todas estão na praia, ou no ambiente onde eles estão com roupas de banho. Vem uma coisa de música, de musicalidade, talvez um samba, talvez um funk, talvez um brega funk, né, que a Bárbara explora a questão do brega funk no trabalho dela, mas no trabalho eu defendo que eu acho que todos esses sons acontecem juntos, né, no mesmo momento, mas com intensidades diferentes, volumes, mas eles compartilham do mesmo tempo, né? Então, eu começo, né, falando sobre as imagens e a questão da cultura e da visualidade, como eu leio essas imagens. Então, essas imagens, para mim, né, na minha leitura, elas servem como documentos. Elas não servem como uma ilustração de alguma coisa já pré-determinada. Então, eu não quero ilustrar um imaginário brasileiro, né? Eu não quero dizer, isso já existe enquanto ideia e vou procurar imagens que se sobreponham a isso, né? Ou que estejam subjacentes a isso. Não, eu quero que essas imagens tenham um valor de documentos e que criem para mim um estatuto de um imaginário próprio delas, né? Que elas dialogam entre si. Eu até coloco que essa espacialização permite que elas dialoguem entre si.
E aí isso constitui talvez o campo da cultura visual, né? Que é entender como essas imagens dialogam entre si nos seus contextos, porque aí eu vou investigar um pouco dos processos de criação delas, aonde elas estavam agenciadas, quais os planos de uso delas, né? Se são finalidade documental, se são artísticos, enfim, nesse caso são fotografias e pinturas que têm a finalidade de estar circulando no meio artístico, né? E aí eu começo a construção dessa cultura visual, e aí dentro, né, dessa minha leitura eu tenho dois termos, duas ferramentas, que é a visão e a visualidade. No meu trabalho, eu pego a leitura do Hal Foster, de Vision e Visuality, que é justamente sobre isso. Ele diferencia a visão como fato físico, como fenômeno físico daquilo que nós vemos, né, como a apreensão da retina sobre o que a luz nos mostra, e a visualidade como uma criação, como algo que nós vemos, mas também aquilo que a gente se recusa a ver, ou aquilo que a gente quer esconder, ou a maneira com que nós vemos e exploramos. Então, a visualidade tem esse caráter de ser uma construção. Essa construção, ela vai para a questão de que ela pode ser compartilhada. E quando ela entra nesse compartilhamento, né, ela vira um imaginário, ela está comum, compartilhada entre pessoas, ela pode constituir imaginários possíveis. Então, eu também entro nessa questão, falo muito sobre imaginários, a possibilidade de construir imaginários. Imaginários também como a própria imagem mental. Então, quando se pensa em brasileiros, a gente já acessa, cada um individualmente, no seu repositório próprio, acessa imaginários que assimilam o que é ser brasileiro ou estar brasileiro, né? E aí, pelas questões da cultura visual, eu entro numa pergunta de qual é o desejo dessas imagens. Eu tento articular essas imagens não só como documentos, mas como agentes que constituem os imaginários e deles são constituídos, né? Que fazem parte e que, a partir da criação deles, eles criam outros imaginários, eles se relacionam com outras imagens possíveis. Então, esse fato de se relacionar, de quando eu vejo uma imagem conseguir lembrar de outras e ficar constituindo esses quadros relacionais, me mostra, entre muitas aspas, né, a vida das imagens. Então, eu acho que a gente tem que executar e permitir a capacidade imaginativa, porque é um TCC sobre imaginários, né, de que as imagens têm vida, e se elas têm vida, eu compreendo que elas possuem desejos, eu quero que elas tenham desejos, e eu fico tentando entender qual é esse desejo. Eu não digo no trabalho, se alguém for ler, qual é o desejo delas, pode ser que elas não tenham desejos, mas eu fico tentando investigar o que elas querem quando elas se mostram, né? Eu trabalho bastante com a ideia de figura, quando essas figuras estão aparecendo nas imagens. No início, eu começo com quem inventou de inventar o Brasil, e é um pouco a brincadeira, né, da invenção da imagem, né, a imagem em seus diferentes fontes, né, tanto a imagem textual, e aí eu boto o exemplo da carta do Pero Vaz de Caminha, que é a nossa primeira imagem do Brasil, a imagem do achamento, onde ele fala, né, que a terra onde tudo se plantando dá, e aí ele começa a evocar as suas próprias experiências a partir dele, o que seria essa terra. Então, essa invenção que começa e que constitui as bases do que é o Brasil e do que é o brasileiro. Então, a partir da visão do outro e do externo é que se cria, né, que se lança as bases do que vai ser a imagem do brasileiro e a criação das imagens do outro, né? A criação dessas imagens, aí, que nem eu disse, ela pode ser de fontes, né, tanto de mapas, quanto de fontes literárias, quanto de fontes de próprias imagens, de pinturas, de representação, como de sonhos, como né, de fantasias, né? Tudo isso parte da imagem pela sua característica também irreal, né? De imaginativa. Então, eu procuro, né, a questão da representação e dos estereótipos. Né? Então, essas representações, muitas vezes, quando vão criar um senso comum e quando vão criar um imaginário, elas operam como estereótipos. Então, elas pegam características e tentam fixar elas como se elas fossem, né, naturalizadas, como elas fossem imutáveis. Então, eu tentei, durante o trabalho, falar um pouco sobre as representações e como essas representações fixam alguns estereótipos, enfim, talvez da festividade, talvez da alegria, né? Talvez da generosidade, porque essas imagens estão alegres, né? Eu entendo que elas estão alegres, né? E aí eu entro na ideia dos construtos.
o construto como uma observação da realidade, mas uma observação irreal da realidade, que ela é decalcada do real, mas a gente consegue localizar ela como uma fantasia ou como algo a mais. Eu acho que a própria vocação da imagem já tem isso, ela é um construto, ela é uma observação, mas ela vai criando coisas além. Então, nesse meu esforço, eu tento buscar as imagens, não imagens de brasileiros, porque aí eu fixo os brasileiros como sendo representados pelas imagens, mas eu quero imagens como brasileiros, como essas imagens se comportam entre si, né, nessa ideia da vida delas, como brasileiras. E o que é, né, se comportar como brasileiras. Então, eu pego, lógico, eu estou falando de aspectos gerais, né, mas eu pego a fotografia e a pintura, e a fotografia e a pintura, a fotografia da Bárbara Wagner e a pintura do Glauco Rodrigues, que são os objetos que eu estou lendo, né, as imagens que eu estou lendo, perdão, e aí eu trato um pouco das figuras à vontade nos trópicos. Nessa investigação, eu percebo que o Glauco, ele também utiliza da fotografia para fazer os trabalhos dele. Então, a pintura dele é uma pintura que é naturalista, enfim, que ela é bem trabalhada, enfim, ela é bem constituída, então se entende as figuras como um corpo, como um humano, mas ele parte da fotografia. A fotografia faz parte do processo dele, diferente da Bárbara, que a fotografia é o final do processo. Então, eu vou nesses arquivos do Glauco, nas fotos do Glauco, inclusive localizo essas imagens depois nas pinturas, e vou trabalhando essa ideia da foto por acaso, que o Glauco tira, no exemplo anterior, eu pressuponho que é uma foto tirada de flagrante, né, uma foto que as pessoas não perceberam que estavam sendo fotografadas, e a Bárbara como a foto que é negociada. Sai a figura do voyeur, daquela coisa misteriosa, e se tem a questão de, bom, as pessoas sabem que estão sendo fotografadas, logo, elas posam para a foto. E isso, para mim, é um fator que já é o tal do construto, né? A foto já não é mais natural, apesar de ter essa ideia de ser natural, porque ali estão essas pessoas, elas estão, eu até trabalho isso no trabalho, elas estão performando a si mesmas, elas não estão fantasiadas de nada, a Bárbara vai à praia e tira a foto delas, a gente consegue perceber esses fatores construídos. Outro fator da fotografia da Bárbara, né, é a luz cosmética que eu vou falar, que é o flash. Ela está durante o dia e ela usa o flash na câmera. E esse flash é uma dupla exposição. As pessoas estão expostas ao sol e ela está expondo as pessoas ao flash como uma forma de dizer, bom, eu estou aqui, né, fotografando vocês perceberam, então eu coloco que é uma negociação dela com as figuras, né? E essas figuras aparecem, né, de forma irônica, talvez debochada, ali a mulher segurando os seios, um umbigo à mostra, né? A outra lá atrás bebendo sua cerveja como se nada fosse nada, mas ela sabe que a foto está acontecendo e elas nos encaram, né? As duas mulheres da frente nos encaram e o senhor também nos encara. Então, a gente tem um fator que já não está mais despercebido. Essas figuras, elas se orgulham e elas desejam ser vistas porque elas estão se pousando para a câmera. E aí, nos processos do Glauco, eu percebo que ele também monta a mise-en-scène, né? Ele também monta essa cena. Então, ele chama atores e vai para dentro do estúdio, que é uma diferença da Bárbara, que fotografa na rua, mas quando ele monta essas cenas, ele monta dentro do estúdio. Então, ele já articula de forma mais trabalhada a questão das poses, né? Ele dirige a imagem de uma forma mais contundente. E aí a imagem vai fazer parte do processo, a imagem fotográfica, mas depois ali no processo da pintura ela se transforma em outras coisas. Ali nessa pintura, né, castração e intimação, o Glauco tira esses personagens, né, do estúdio, coloca sobrevoando em nuvens, adiciona outros elementos na figura, adiciona também o texto da lenda do Quatipuru. Estou controlando o tempo aqui. E essa pintura já se torna uma outra coisa, uma outra fantasia do Glauco, né? Que já não corresponde mais ao universo da fotografia, mas sim ao universo da pintura e os diálogos que ela vai estabelecer com outras pinturas. Então, na construção das imagens, eu trabalho a imagem do Glauco Rodrigues como a crônica. A crônica como pela questão metafórica da imagem. O Glauco, ele fantasia os personagens dele. Ele faz... A crônica de jornal também, ela é um relato, mas é um relato que tem uma moral da história no final. Então, ela é, ao mesmo tempo, crítica, mas ela é leve.
né, leve no sentido de que as figuras estão dadas ali, a leitura vai induzir, e a leitura do Glauco com essas metáforas que ele faz, né, porque ele fantasia as pessoas, ele usa sempre os mesmos blocos de cor, então ele usa muito verde, o amarelo, o azul e o branco, que são as cores da bandeira, que quando juntas, né, dão esse sentimento de nacionalidade, e coloca essas imagens, né, nesses ambientes aí fantasiosos. Ali a gente tem até o Quatipuru, né, não sei se vocês conseguem ver no canto inferior direito, ali a gente tem o bichinho desse Quatipuru. E aí algumas leituras, né, dizem, né, falam que o Glauco talvez estava falando durante esse período sobre as questões da ditadura, principalmente na lenda do Quatipuru, né? E aí eu falo um pouco. Acabou meus 15 minutos, mais 5 minutos para finalizar. Deixa eu tirar aí. E aí, na lenda do Quatipuru, né? A lenda do Quatipuru vou contar rapidinho para vocês, mas tem no trabalho, principalmente um trecho que o Glauco fala dela, mas é de uma tribo Kaxinawá, do Acre, né? São histórias mitológicas, onde a tribo passava fome e comia terra. E aparece essa figura do Quatipuru como um mago misterioso que consegue iludir as pessoas e faz com que as pessoas comam a terra pensando que estão comendo alimento, comida, enfim, né? Saudáveis. E aí tem uma pessoa só na tribo que não sofre essa ilusão e que ela ameaça o Quatipuru. Quando ela ameaça o Quatipuru de dizer, bom, tu é um farsante, o Quatipuru foge e a tribo toda volta, né, à sua situação de fome. Coincidentemente, né, pela ditadura militar, algumas pessoas associam essa questão à questão do desenvolvimento, né, do milagre econômico que a ditadura pregava, enfim, como uma ilusão de desenvolvimento que não acontecia, mas isso é uma das leituras possíveis sobre a obra, sobre a série A Lenda do Quatipuru. A construção das imagens da Bárbara, eu trato a imagem como um relato, como alguém que foi lá e viu algo, não criou, quer dizer, criou, mas negociou com esse relato. Então, é um relato com uma questão de testemunho. Ela esteve lá e ela testemunhou, ela fotografou. Então, ela vai à praia e tira foto dessas pessoas, né, que estão na praia, nessas situações posadas, né? E aí, um pouco sobre a história da praia de Brasília Teimosa. A Brasília Teimosa é um núcleo socialmente consolidado e reversível de Pernambuco, né? Então, é uma comunidade, é uma ocupação que ela fica numa zona nobre, mas que pelas suas características de tempo ela é irreversível. Eles não conseguiram, né, desocupar ou desafetar a área. E eles ficaram ali durante muito tempo, durante da década de 80 até 2005, com casas precárias, palafitas, enfim, sem acesso à orla. E em 2005, com o plano de manejo da orla, as pessoas começam, né, tem a avenida, abre-se uma avenida que se chama Avenida Brasília Formosa, Brasília Teimosa, que foi batizada de Avenida Brasília Teimosa, e as pessoas começam a ter acesso e interação à praia. Então, elas começam a frequentar a praia, e frequentando a praia, elas começam, né, a se sentir à vontade com o espaço, levam ali a sua cerveja, levam os seus refrigerantes, e a Bárbara vai lá aos domingos e pede para tirar foto dessas pessoas nesses espaços, né? E ali, nessa imagem, principalmente, a gente tem a questão ali no canto, eles se beijando, a família brincando ali, o gurizinho fazendo chifrinho no pai ou no tio, enfim, na figura masculina, mas muito dessa questão de eles se mostram para a câmera, eles estão se mostrando, eles fazem questão de mostrar que estão se beijando, né? Nessas minhas investigações e nos relatos dos artistas, eu acho dois termos que talvez caracterizam o que eu estou buscando, que seja essa ideia de imaginário. A Bárbara, ela fala do corpo popular, que a ideia dela é a investigação sobre o corpo popular. O corpo popular como aquilo que beira o exótico e o marginal, mas sem mobilizar nenhum tipo de drama social, né? Ela vai lá nessa praia e vê situações de alegria, enfim, de descontração, que negocia com essas pessoas. E a raiz profunda do Glauco, o que Glauco trata como uma raiz profunda é, literalmente, nas palavras dele, a investigação do imaginário de um povo. Então, pela essa investigação do imaginário, ele já traz esses indícios aí do índio, né, das fantasias, né, dessas colocações mais estereotipadas, talvez, do que seja a cultura brasileira. Ambos, né, trabalhos, eles têm essas características, né, como
Agora me desconcentrei. Mas ambos os trabalhos ele tem suas características, né? Não como marcação de diferenças ou de semelhanças, mas não como um trabalho etnográfico que busca classificar isso é isso, isso é aquilo, porque essas figuras elas convivem, né? Elas interagem, então não tem uma visão separada da imagem. A imagem, assim, é uma imagem que busca delimitar e marcar a diferença. Agora é uma investigação interna do que nós somos, do que são os brasileiros. E aí, na conclusão do trabalho, né, no início, na introdução, eu falo um pouco sobre os sons que esses trabalhos evocariam, e na conclusão do trabalho, eu coloco, talvez, a Flor Amorosa, né, das Três Raças Tristes, como o poema do Olavo Bilac, que é o poema Música Brasileira, que fala sobre essas três raças tristes, que aparecem um pouco no trabalho do Glauco, mas que na Bárbara aparecem de outra forma, mas que em nenhum dos dois trabalhos movimenta essa raça triste, essas raças tristes, essa tristeza brasileira, né? Muito pelo contrário, os trabalhos eles mostram figuras dançando, figuras em espaços de descontração, figuras à vontade, figuras que estão ali ocupando legitimamente os seus espaços, né? E aí, ali no canto esquerdo da tela, eu coloquei a peça, né, Flor Amorosa, do Calado, que foi o primeiro choro brasileiro, né, que inaugura o que seria uma música brasileira, música popular brasileira, que é um clássico, enfim, que buscava, né, ser uma música que representasse a alma do brasileiro, o choro, enfim, enquanto manifestação musical. Aí ali, música de Joaquim Calado, que foi escrita pela primeira vez em 1880. E no final eu concluo o trabalho, bom, vou entregar para vocês, se vocês não quiserem mais ler, mas a minha conclusão é essa, é que eu gosto de pensar que é desejo das imagens serem vistas, elas não estão escondidas, não estão negando nada. E também elas não querem ser traduzidas em texto, ou não querem ser traduzidas em outras coisas, elas estão ali na sua própria natureza de imagem, elas querem se mostrar enquanto imagens, né? E que nessa possibilidade a gente pode, né, enxergar quem somos e como somos, né? Se as imagens são como brasileiros e nós somos brasileiros, como nós somos, e aí com ou sem fantasias, né? Com fantasias que talvez, né, sejam esses imaginários possíveis, onde a gente consiga suportar a realidade que por tantas vezes é tão cruel para nós, principalmente hoje, né, vivendo o cenário político, econômico que nós vivemos, e que não era diferente, talvez, do período de ditadura do Glauco, né? Mas esses imaginários como fontes possíveis, como descansos possíveis, né, da realidade, talvez. Então, eu agradeço a atenção de todos. Essa é a minha apresentação, talvez eu tenha passado um pouco do tempo, né? Tinha muita coisa para falar, tentei reduzir. Muito obrigado. Obrigada, Pietro. Eu vou pedir que o professor Paulo abra sua... Isso, ótimo. E vou passar a palavra para o professor Paulo, que, inclusive, ele está, assim, gentilmente cedendo seu tempo, que ele está super envolvido num outro acontecimento importantíssimo para essa universidade. Então, assim, professor, posso ficar muito à vontade para ser sucinto e, se precisar, também pode se ausentar, que a gente entende perfeitamente sua condição, tá? Paulo. Obrigado, Bianca. Obrigado, Pietro. Obrigado, Adriane. Bom dia a todos e todas que estão presentes. É importante colocar aqui que acho que a Bianca fez referência a isso, né? É sempre um momento muito emocionante nós chegarmos ao fim de uma trajetória delimitada ali pela ideia de fazer uma graduação. Então, Pietro foi meu bolsista, não foi meu aluno, mas foi meu bolsista, né? Então, a gente tem, assim, uma parceria, principalmente da ordem do trabalho, ao longo desse processo. E o Pietro sempre foi um bolsista bastante atento e bastante envolvido com as atividades dele, o que é muito bom, né? Ou seja, não era aquela coisa blasé, eu estou aqui porque eu preciso ganhar uma bolsa, não, eu estou aqui porque eu gosto disso, eu animo. E o Pietro foi um bolsista muito legal, e depois ele desapareceu, foi fazer uma temporada na Bahia, né? Foi viver naquele outro país na América Latina que fala português, que é a Bahia, e então retorna e agora conclui o curso. Bom, Pietro, assim, o seu trabalho, eu fiz algumas anotações, depois eu vou sistematizar tudo isso e eu te mando isso para te servir como subsídio. Mas eu vou fazer alguns comentários bem pontuais sobre o teu trabalho, né? E vou deixar os elogios para o final, né? Bom, eu parto ali do título do seu capítulo 4, as possibilidades comparativas, ver e ler, né? Para comentar a tua proposta, que é, segundo o que tu mesmo coloca,
um processo de construção das representações visuais dos brasileiros. E te faz uma pergunta, coloca lá, o que são as pinturas, desculpa, eu vou ligar aqui o que as pinturas de Glauco Rodrigues e as fotografias de Bárbara Wagner trazem ao imaginário da cultura visual brasileiro e o que esse imaginário traz aos trabalhos, né? Eu acho que você dá uma resposta bem consistente, muito mais madura agora, evidentemente, do que foi apresentado na pré-banca, quando eu enfatizei lá naquela época que era necessário reordenar as leituras da Bárbara Wagner, aquela fotografia de caráter documental, mesmo que essa ideia de documento seja, a priori, uma ideia altamente polêmica, né? Então a gente vai ver isso exatamente nas discussões teóricas sobre a questão do documentário, porque no momento que a pessoa tem consciência que está sendo fotografada, já deixa de ser documento, né? E compará-lo com as visões do Glauco Rodrigues. Então, são dois pontos da produção brasileira que estão colocados aqui em comparação. Eu chamei naquela ocasião, Pietro, atenção para as diferenças dos contextos. O Brasil dos anos 60, 70, com a ditadura, cultura militante, tropicalismo, brasilidade, identidade mestiça, etc. E o Brasil dos anos 2020, um país que já passou por um processo de democratização, onde há um consumismo desenfreado, um aburguesamento das classes operárias, a ausência de uma identidade nacional, e evidentemente que você fez uma comparação que talvez na época do Glauco fosse pior do que agora, fosse menos pior do que agora. Eu não sei se não é menos pior, porque agora a gente já tem um outro modelo de pensar. Eu vivi na época do Glauco e estou vivendo essa situação agora, e é bem difícil comparar as coisas. De qualquer maneira, há uma preocupação, e essa preocupação é exatamente essa. Nós continuamos, apesar de todos os pesares, apesar das lutas pela sobrevivência cotidiana em todos os sentidos, né, nós continuamos em busca de uma identidade, se é que isso é possível, né? O que eu acho importante é pensar porque os brasileiros de hoje são totalmente outros, né? E você equaciona uma proposta de leitura em paralelo com esses dois artistas, lendo os alunos do passado. Wagner é lida a partir de Rodrigues e Rodrigues é lido a partir da história. Então, são muitas considerações teóricas, são muitos entrelaçamentos que são colocados aqui, que eu não vou ter tempo de desenvolver, né? Então, acho que são temas que realmente são potentes no teu trabalho e que devem ser levados adiante, né? Eu gosto imensamente das propostas que podem, no desenvolvimento do futuro, ser aprofundadas, né? Como tu dizes para nós lá, um reparo, eu vou te pedir a gentileza de numerar as páginas do teu TCC. Tem dia muito difícil, eu fiz as anotações, depois eu não consegui achar, porque eu não consegui identificar as páginas, né? Então, tu diz assim, se o repositório de imagens desse trabalho emitisse som, ouviríamos ao fundo o barulho do mar e o quebrar das ondas, mas nada te calmaria. Escutaríamos, com certeza, pessoas conversando. Talvez sentíssemos calor. Ouviríamos alguns ambulantes vendendo produtos, muitas risadas, quem sabe um samba, um pagode ou um brega funk. Arrisco a dizer que todos são juntos em diferentes planos e volumes. Essa é uma ideia belíssima, Pietro, porque é uma ideia exatamente da correspondência das artes, que é uma proposta de sinestesia, ou seja, partir de um estímulo, que é um estímulo visual, e nós trabalhamos dentro das artes visuais com as questões da percepção, e a percepção ela é prioritariamente visual nas artes visuais, evidentemente, mas nós temos 5 sentidos, nós temos 5 modos de perceber o mundo, de estar no mundo, né? Então, essa correspondência, essa ideia de sinestesia, ela é muito boa. Ela foi trabalhada pelo Etienne Souriau, né, num livro que, não sei se vocês conseguem ver aqui, né? E ele depois, que é um livro que vale a pena dar uma olhada, apesar de estar um pouco fora de moda, né? Eu acho que é muito interessante porque tu ensaias um voo sobre essa questão ao trazer, como tu mesmo colocou agora, o poema Música Brasileira do Olavo Bilac, associando forma e conteúdo do poema às formas e conteúdos das obras. Isso reforça realmente a ideia dessa proposta de sinestesia nas artes, que eu acho um caminho extremamente fértil para ser desenvolvido e que tem pouquíssima gente trabalhando, né? Bom, eu quero fazer um elogio aqui à solução do quadro relacional, é uma estratégia extremamente eficaz que tu utilizas, né? Eu comentei que te critiquei no TCC, na pré-banca, que tu tinha colocado as imagens todas ao final, e eu sempre digo assim, as imagens no projeto de TCC em artes visuais, ou no discurso em artes visuais, elas têm prioridade, elas sempre acontecem antes do texto. Então, agora tu realmente traz essas imagens para o primeiro plano, né, e faz isso de uma maneira interessantíssima, porque tu consegue fazer realmente uma espécie de construto visual que permite as articulações dos discursos, né? Bom,
Sobre a questão da leitura das imagens, né? Eu acho que faz vários momentos ali, eu anotei 3 pontos aqui, eu não vou citá-los porque eu não consigo localizá-los nas páginas para te me ajudar a acompanhar, mas em 3 momentos do teu texto coloca lá alguns tópicos, como, por exemplo, imagens como fontes de representações culturais e sociais. No segundo, fala da questão das hierarquias das relações de poder político, econômico e simbólico. E no terceiro, tu fala que a visualidade é uma convenção. E é exatamente isso. A visualidade é uma convenção. A visualidade construída por um artista, ela é uma convenção. E é importante pensar aqui a questão da leitura, que ela é sempre uma ação cultural. Não existe leitura isenta, não existe leitura pura, não existe leitura primária ou fundadora. Toda leitura sempre é baseada a partir, inevitavelmente, determinada pelo universo referencial do leitor dessa imagem. Eu fiz algumas anotações, né, mas, como eu te disse, assim, o texto não é paginado, isso é complicado. As leituras, assim, concluindo, queiramos ou não, sempre são culturais. Isso é inevitável, entende? Porque é aquela história, está lá no Wolff. O Wolff dizia assim, deixem as imagens e parem de discursos, vamos olhar simplesmente para as imagens. Evidente que olhar simplesmente as imagens tem vários níveis de possibilidade. Um espectador sem formação cultural e um erudito vão fazer coisas diferentes ao parar na frente da imagem. Evidentemente que é a sua bagagem que vai contar nisso tudo, né? Acho importante ser observado aqui, né? Tu coloca ali um tópico, que é uma coisa que eu gostaria que depois tu pensasse, não precisa me responder, tu fala ali em um determinado momento, que é na sobreposição infinita de códigos que ocorrem as observações e representações dos brasileiros. Eu fico pensando exatamente no termo sobreposição. Eu não sei se é uma sobreposição de códigos, desculpe, mas talvez uma justa posição de códigos, né? Essa questão da terminologia sempre é complexa, porque palavras como sobreposição, justaposição e outras tantas assemelhadas têm definições muito precisas, têm, digamos, sutilezas que fazem a diferença no final, né? E outra questão que tu coloca, aí são aspectos para observar, tu coloca lá numa parte do texto e tu diz assim, na intenção de serem vistas, as imagens saem da posição subalterna da representação passiva e constituem figurações onde demonstram, através de performance, suas relações de intimidade com o espaço da fotografia. Eu acho que aqui não é só o espaço da fotografia, mas da própria ficcionalização, da própria ideia do eu representado. Ou seja, esse espaço de ficcionalização é também um dos temas muito importantes dentro da questão das artes visuais, porque a gente não pode dizer que um quadro é um documento. Ele pode ser usado como documento, mas quando o artista compõe um quadro como o Glauco faz, ele está criando uma ficção. Mesmo que essa ficção não tenha clareza, talvez, de um texto, como a gente está acostumado, ou mesmo de um filme, né? Mas é uma ficção que está sendo colocada ali. Então, essa ideia de ficcionalização está na matriz exatamente da criação artística. O artista é um fingidor, ele cria, ele articula a partir do real, ou seja, a própria ideia, a própria origem da palavra fingir, né? Fingere, é exatamente aquele que a partir do barro cria formas, né? Então o artista cria a partir do barro, da sua imaginação e do seu universo referencial, formas, tijolos com qual ele cria o seu universo. Então são muitas repercussões que o teu trabalho tem, que evidentemente a gente poderia discutir bastante aqui, e sempre é muito cruel vir para o TCC, a gente teve uma banca lá no início, e vir para o TCC e não poder acompanhar durante esse período. Talvez a gente tivesse que mudar esse nosso sistema de avaliação de TCC e propor um TCC continuado, né? Acompanhado com todos os membros da banca, nem que fosse uma vez a cada 15 dias, para a gente poder ir discutindo. Bom, sobre as leituras das imagens, é importante trazer novamente o fato de que o Glauco Rodrigues parte do princípio tradicional da composição com figuras. Ou seja, o Glauco é um artista, rigorosamente falando, tradicional. Ele se vale de modelos de estudos, fotografias compostas. É importante destacar que esses modelos não são simples anônimos, são atores, pessoas acostumadas, repito a palavra, a fingir. Né? Então ele chama essas pessoas para fingir serem outras pessoas nas suas obras, e evidentemente ele está trabalhando com atores, ele tem um domínio perfeito da precisão da representação, ou seja, os atores fazem exatamente aquilo que ele precisa. Já a Bárbara Wagner também parte do princípio da composição fotográfica. Eu acho que tu poderias
ter trazido aqui, acho que isso é a falta que eu sinto no teu trabalho, alguns fotógrafos contemporâneos para situá-la, né? Para não usar um termo de comparação. Mas retomando aqui, os modelos da Bárbara não são modelos, como o Mendes colocar, são pessoas fingindo, de novo, fingir serem pessoas de algum modo distintas do seu ser cotidiano, ou seja, aquele é um momento de distinção dentro do seu normal, e esse normal, então, tem que ser uma representação do normal, talvez desejado, né? E a ideia do desejo é muito importante. Bom, digo isso porque a comparação sempre se dá a partir do outro, evidentemente. O Glauco Rodrigues, por exemplo, na Intimidação e Castração, que é uma tela que tu reproduz e trabalha, ela faz referências explícitas, por exemplo, a pintura Júpiter e Tétis, do Ingres, nas personagens do Thierry da Camila Amado. Do mesmo modo, ele faz uma referência à conversão de São Paulo, do Caravaggio, no personagem Nercincian. E ainda, conforme tu mesmo anota, ele faz uma citação do Rafael Sanzio, mostrando exatamente aquela figura com o indicador, ou seja, o índice, ele aponta para alguma coisa, ele está dizendo para nós, veja isso, né? Que é exatamente esse caráter indicial que essa figura tem. Então, o que o Glauco faz é um diálogo extremamente íntimo, preciso, riquíssimo, com a tradição pictórica ocidental. Então, a aparente carnavalização do Glauco, na verdade, é um processo fabuloso de antropofagia cultural, e uma antropofagia realmente assim baseada naquele princípio lá do Oswald de Andrade, aquele princípio da assimilação, da potência total de dos conhecimentos, ou seja, de todas as riquezas. E o teu trabalho que vem para agora, ele vem estar exatamente dentro dessa imensa busca e dificuldade que é dessa ideia da construção de uma identidade nacional, da construção do imaginário brasileiro, que é um princípio que está lá no modernismo, mas que já estava antes lá na pintura de história do século XIX e que faz parte dessa nossa ideia, né? Bom, concluindo aqui, porque eu já estou me estendendo bastante, e tu vê que, assim, que o trabalho, quando ele é potente, ele traz uma série grande de considerações, né? Eu vou colocar aqui, à luz das possibilidades comparativas entre ver e ler, eu retorno à tua pergunta inicial. O que as pinturas de Glauco Rodrigues, as fotografias de Bárbara Wagner trazem ao imaginário da cultura visual brasileira e o que esse imaginário traz ao trabalho? Eu, pensando na impossibilidade de uma resposta unívoca, e você escreve que no espaço imaginário construído pelas imagens de Glauco e Bárbara, não há, ao menos enfaticamente, drama social mobilizado pelas figuras e fotografias. Existem representações irônicas, simpáticas, ricas, linguagens metafóricas, que reincidem em dois tempos, que causam efeitos irônicos e satíricos ao afirmar o desejo de serem encaradas pelo espectador. Novamente o desejo e, novamente, a intencionalidade explícita do espectador do outro lado da imagem. E no final você escreve, gosto de pensar que é o desejo dessas imagens serem vistas, como tu mesmo colocou na tua fala, não almejando serem traduzidas em linguagem outra, e que nessa impossibilidade diante das imagens podemos enxergar quem e como somos, com ou sem fantasias. Eu acho que se não é uma solução, né, é ao menos uma possibilidade que fica, né, entre a contribuição possível imaginária brasileira e sua representação pura e simples. O teu TCC, Pietro, é um trabalho instigante, um tanto sistemático nas idas e vindas do texto. Eu olhei a estrutura é muito boa, mas eu acredito que há ali alguns problemas, que coisas que são tratadas no início são retomadas lá adiante, e talvez fosse necessário, não para fazer agora, evidentemente que não, mas numa próxima empreitada que tu enfrentares frente ao texto, pensar o texto como um construto íntegro, né, e ter um pouco mais de atenção a isso. Mas a sistematização do teu texto não prejudica, né, mas é um texto extremamente fértil de possibilidades e muito estimulante na proposta de comparação. Essa ideia de uma estética comparada entre as obras do Glauco e da Bárbara, né, é muito importante, porque tu realmente vai fazer isso a serviço exatamente dessa busca de uma imagem do Brasil e dos brasileiros, né? Bom, eu acho que é desnecessário fazer referências aqui ou fazer mais elogios. Acho que o seu trabalho é um trabalho extremamente potente, acho que não tenho certeza, né? Eu faço, sim, uma ressalva, eu gostaria realmente que fosse um pouco mais sistemático na construção do texto. Isso é importante, já que tu está entrando numa área teórica, tu sabe que isso é fundamental. Nós somos extremamente bizantinos e chatos, e exigimos sempre essa sistematização. O texto tem que ter uma certa linearidade, né? Mas isso não prejudica em nada o teu trabalho. Eu acho que dentro daquilo que tu te propôs a fazer, dentro daquilo que tu começou a fazer há alguns meses atrás, e aquilo que tu nos apresenta agora, há um salto gigantesco de qualidade. Então, dou os parabéns à tua orientadora, que te acompanhou nesse processo todo, dou os parabéns a ti, né, e agradeço a oportunidade de poder comentar o teu trabalho. Obrigado.
Obrigada, professor Paulo. Excelente contribuição. Tu conhece bem o Pietro, né? A gente acompanha, mas a gente não controla, né? O Pietro, ele é muito... Nós não podemos usar palmatória. Ele é muito, muito participativo, interessado, mas nada submisso. Então, assim, todos os caminhos aí por onde envereda o texto dele, as opções, claro, ele compartilhou algumas dúvidas, mas a decisão final foi sempre dele, e eu respeitei muito essa liberdade de pesquisa e de aventurar-se, né, no seu ritmo e no que ele imaginava ser o caminho que ele queria seguir nesse momento. Mas muito obrigada pelos seus comentários. E, Pietro, se tu quiseres comentar rapidamente alguma coisa apontada pelo professor. Agradeço a contribuição do professor Paulo, né, tanto na minha graduação quanto nessa contribuição final, que foi muito, muito importante mesmo para a minha formação. Acho que se eu consigo chegar nesses resultados é porque tive bons professores, né, que me orientaram, enfim, que me mostraram possibilidades e caminhos a seguir. Talvez o senhor não lembre, mas eu fui aluno especial de algumas disciplinas do senhor durante o turno da noite. Então, obrigado pelas contribuições. Bianca está sem microfone. Tá mudo, professor. Foi eu que estou sem áudio. Então, obrigada, Pietro, obrigada, professora. Eu vou passar, então, a palavra para a professora Adriane Hernandes para fazer seus comentários. Adriane. Então, tá, muito obrigada pelo convite, a Bianca e o Pietro. Fiquei muito feliz de ouvir o Paulo, adorei ouvir o Paulo, foi muito boa a fala dele, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa finalização, né? Já parabenizo o Pietro, né, por chegar aqui, né, por estar finalizando, então, o TCC. Assim, em função eu vou tentar ser objetiva, o que é bem difícil, mas vou tentar ser objetiva, e em função disso, eu vou mudar um pouquinho de janela, tá, para ver o texto que eu fiz aqui, com alguns apontamentos que eu fiz, e queria salientar que eu gostei muito do teu texto, principalmente da tua apresentação, acho que foi excelente, eu fiquei impressionada, a tua oratória demais, Peter. Gostei muito da tua apresentação, e eu acho que ela até extrapola um pouco, porque tu tem uma leveza, né, na fala, extrapola um pouco, colocando em relação ao teu texto, que às vezes é um pouco rígido, né, então acho que a tua fala foi brilhante, assim, e eu vou acabar salientando, não vou salientar tantos pontos positivos que tem, eu acho que o Paulo salientou muito bem, né, tem vários pontos muito positivos, e eu optei em apontar algumas coisas que eu acho que talvez seja melhor vocês reverem, tu rever junto com a Bianca, tá? Então, vou ser um pouquinho antipática, mas mais na tentativa de ser um pouco mais objetiva, tá bom? Então, achei teu texto nessa fase agora muito mais... Adri, só desculpa interromper, mas tu não estás compartilhando nada aqui conosco. Não vou compartilhar. Desculpa. Tá bem. Eu vou sair eu vou olhar para eu não vou olhar para vocês, eu vou olhar para um texto que Ok. Eu achei, então, o teu texto muito mais convincente agora. Legal que tu alterou esse texto, mas tu não exagerou no discurso, assim, tá? Uma escrita fluente e um texto enxuto. E a tua apresentação foi excelente, assim, do meu ponto de vista, né? Acho que esse teu trabalho, o texto e a tua pesquisa são bem ousadas, né, para um bacharelado de artes visuais, né? Tu é do bacharelado, né? Existem momentos críticos bem importantes no teu texto, que tu aponta estereótipos, muitas vezes adotados sobre o Brasil e brasileiros, que se fixaram e são provindos do colonizador, né? Traz questões complexas, elaboradas de modo rápido e sintético, que eu acho, do meu ponto de vista, que merecia um melhor desenvolvimento. Tu pode fazer isso no pós-graduação, no mestrado, né? Acho que tu tem fôlego para isso. E também tem bastante capacidade demonstrada nesse texto, né?
E levando em consideração sempre que a imagem ela se completa no outro, né? E fiquei feliz que tu trouxe aqui, tu desenvolveu melhor a tua ideia de construto, né? Essa observação que extrapola a própria observação, né? E vai mais além. Eu acho que isso pode ser mais enfatizado no teu texto também, no início, né, do texto. O que eu achei um pouquinho mais problemático no texto inteiro foi o capítulo da cultura visual e da visualidade, que eu acho que merecia uma revisão da tua parte. Mas nada que tu não dê conta, eu acho que uma revisão rápida e simples, assim. A organização, como o Paulo apontou, também achei muito boa a organização, os capítulos, os títulos dos capítulos, achei super bacana, tem um humor ali também. Que tem uma sintonia com as obras também, então achei isso bacana que tu encontrou esse ponto, né? Então, eu vou apontar de modo mais objetivo alguns ajustes possíveis, né? Possíveis, já enfatizando que a minha leitura acabou sendo muito rápida, não pude me deter muito tempo sobre o teu texto, então pode ser que alguma coisa tenha me passado aqui, né? Eu não tenha entendido direito, né? Então, vocês avaliam se é necessário repensar sobre isso, né? O que eu sugiro, o conceito de imagem, trazer mais para o início do texto, que ele está lá na página 20, e eu vou dizer página 20, que também foi um problema para mim não estar paginado o teu texto, né? E na página 20 é que a gente vê aqui no PDF, né, que tu enviou. Então, que está lá na página 20, eu acho importante, de repente, trazer mais para o início, para a introdução, talvez, né? E distinguir a imagem mental, imaginário. Tem um livro do Jacques Almond, que é a imagem, eu acho super bacana, que dá para te trazer alguma coisa dele, né? Porque no primeiro momento tu trata a pintura, a fotografia como imagem, né? Me pareceu isso, né? Tu trata a pintura e a fotografia como imagem. Sei que tu tem um bom argumento para isso, mas eu acho que seria importante colocar isso já no início do texto, né? Lá no teu índice, por exemplo, aparece pintura e fotografia, figuras à vontade nos trópicos, né? E tu traz a palavra figura, mas no texto tu trabalha muito com a palavra imagem. Na página 12, ali onde tem a primeira pintura, né, da missa, ali do Vitor Meirelles, e logo abaixo tu coloca que a gente poderia, tu coloca assim, se o repositório de imagens desse trabalho emitisse som, ouviríamos barulho do mar, desculpa. E a gente fica sem entender se tu está falando do Vitor, se tu está falando dos trabalhos dos artistas, entendeu? Aí eu fiquei ali, tá, do que ele está falando de fato, porque tu não ancora as figuras no texto. Então, talvez seja uma coisa importante de fazer, ancorar ali com figura 1, sendo que também ali os números estão trocados de algumas figuras. Então, tu arrumar ali o número das figuras. Então, caberia, então, o desenvolvimento dos conceitos, noções de imagem, que eu me senti um pouco perdida, né, ao longo do texto. E é um conceito importante para ti, o de imagem, né? Tu vai colocar o Glauco Rodrigues, uma imagem crônica, e a Bárbara Wagner, a imagem como relato, que eu achei super bacana, e acho que também tu poderia trazer mais para o início do texto, rapidamente ali, resumir, que tu vai usar essas noções com os dois artistas, né? E por que uma frase tu resolve isso também. Tipo, o que diferencia a crônica e o relato? Que foi a primeira, eu estava lendo e me veio isso, né? O que ele quer dizer com isso e tal, embora, obviamente, eu consegui entender ali mas um outro leitor, né, que não esteja familiarizado, talvez não compreenda. E eu vi que tu desenvolve bem lá para o final do texto, mas trazer um pouquinho para frente, né? Eu acho que vai ajudar o leitor. A raiz profunda e o corpo popular, achei excelente nessas duas noções que tu traz, né? E achei bem bacana. Tu anuncias algumas questões que são o centro da tua problemática e só aborda no final do texto. Então, acho que pode trazer para o início do texto e abordar ali também rapidamente, né?
O que as pinturas de Glauco Rodrigues e as fotografias de Bárbara Wagner trazem ao imaginário da cultura visual brasileira. E o que esse imaginário traz aos trabalhos, é uma pergunta que tu te faz, bem importante, que vai nortear também a tua metodologia, né? Que eu acho importante que tu trouxe no início do texto questões metodológicas, então achei isso muito bom, né? Aí, assim, pelo pouco tempo que a gente teve também para ler o texto, foi possível identificar alguns sintomas que uma boa introdução já resolveria várias questões aqui, né? O recorte, tu vai trazer, então, 4 das 10 pinturas de Glauco e 4 das 32 fotografias de Bárbara Wagner. Aí tu vai ali, só para te cuidar, tu fala em fragmentos localizados, tu trata essas 4 imagens pinturas do Glauco como fragmentos. Eu achei um escorregão ali, acho que tu pode corrigir isso, tá? Porque é meio pejorativo, assim, né? Porque são imagens de pintura, né? E não são fragmentos de nada, apesar de que eu entendo que tu quer dizer que é uma parte de um todo de 10 obras. Então, talvez um outro modo de dizer, né, já resolva isso. E um outro ponto que tu vai dizer, as imagens dessa forma não servem como ponto de partida para a reflexão. Esse não serve também soa um pouco pejorativo, gera uma ambiguidade, embora eu entenda o que tu quer dizer, na escrita soa um pouco pejorativo. Coisas que tu não escorrega na tua apresentação, que foi muito boa, assim. Então, corrigir um pouco esse modo de dizer, né? Adorei também o quadro relacional, o Paulo falou disso também, eu achei muito bacana. Apesar de que ali tem um achatamento das materialidades, que eu, como professora de pintura, me chama muita atenção a materialidade, né, das pinturas, né? Mas o que eu acho importante ali no quadro relacional, por que eu gostei, né, é que nos permite perceber um sintoma do teu modo de ver a relação entre as imagens, sabe? Isso aí eu achei super bacana. Então, ali tem praticamente um resumo do teu olhar para esses trabalhos, né? Então, isso que me empolgou ali quando eu vi o quadro. Tu traz a abordagem da cultura visual, explicita os seus métodos, né? Coloca a imagem em condição de desejo, que eu achei super bacana, né? A imagem, o que a imagem quer e não simplesmente o que ela pode, né? A condição de desejo da imagem. Aí eu fiquei pensando no Merleau-Ponty, né? Que chama isso de percepção, né? Te traz para o mundo da percepção, altera teu modo de ver e faz com que tu queira ver mais, né? Então é mágico, então provocando esse desejo, para ele a percepção tem a ver com isso, né? E aí tá, me deu a impressão na página 19, né? Tu vai falar de visualidades que se associam, interpelam e negociam com diversas outras materialidades do campo visual. Apesar de tu usar a palavra materialidade, né? Me deu a impressão, lendo, que tu trata sempre a materialidade como algo externo à obra, e que a obra tudo é visualidade, né? Só uma consideração que eu deixo no ar, porque eu não compreendi muito bem como é que tu pensa essa questão, assim. Eu entendi que tu trabalha com uma cultura visual, mas não entendi como essa questão, eu entendi como está colocada no texto, mas não entendi se é de fato isso que tu acredita e pensa mesmo. Aí ali teu capítulo, Quem Inventou o Brasil, discorre sobre a tentativa de forjar a identidade nacional, eu achei muito bom também essa parte, né? A invenção do descobrimento do Brasil é uma visão que está sendo muito discutida hoje, né? Então, acho super atual tu trazer essa questão também do teu trabalho. E daí, a pergunta que eu lanço, seria bom ainda, tá? Mas é uma coisa que eu não tenho resposta, eu só estou colocando no ar, assim. Seria bom ainda investir na ideia de identidade brasileira? Uma questão para a gente pensar.
e o que implica isso, né? Então vem a parte que tu aborda mais diretamente os trabalhos dos artistas, daí eu acho que ali teu discurso, tu acerta no discurso, acerta o ponto desse discurso, né? E vem para mim o ponto alto do teu texto, assim, que dá uma guinada a partir da parte capítulo 2.2, né? Então, as fotografias de Bárbara Wagner, a altivez das personagens e como o real é construído, caminham juntos nessas fotografias. Eu já tinha apontado bastante isso na pré-banca, tá? Então, eu não me detive muito nessas questões dos trabalhos. O Glauco Rodrigues, com suas pinturas, que remete a colagens metafóricas e não físicas, que trazem figuras idealizadas com uma boa dose de ironia. Tu acrescentaste, me parece, a imagem fotográfica encenada do ponto de partida para o artista. Achei muito bacana tu trazer o processo do artista, que me parece que é algo que não tinha ainda muito no teu texto da pré-banca, né? E foi um crescimento enorme aqui para essa etapa final, né? Aí tu vai trazer a questão da crônica e do relato, né? Então é possível compreender como um trabalho mais literário mesmo, uma encenação, a questão da crônica, né? No Glauco, e o relato como uma narrativa desses corpos em tempo presente, buscando essa autenticidade, né? E essa encenação ao mesmo tempo, né? Que é brilhante no trabalho da Bárbara Wagner. E o Glauco que explora essa montagem, a ideia de colagem também, né? A Bárbara Wagner com a ideia de corpo popular da comunidade de Brasília, teimosa. Até me lembrei do Paris, Texas, né? Porque a Brasília tem a Paris no Texas, né? Então, eu achei muito interessante essa questão que eu não conhecia, não sabia. Comparas com a ideia de raiz profunda, né? Tu compara corpo popular com a raiz profunda. A figura 9 e a 10, na verdade, só para te corrigir depois. E gostei dessa ideia de autoironia que tu fala sobre a foto, sobre essa foto da figura 10, que é coloca como uma performance que procura provocar o espectador, que eu enxergo bem isso também, concordo contigo. Gostei dessa ideia contida nessa frase, mais no final do texto, já estou finalizando aqui, tá? O próprio conceito de imaginário, definido pelo dicionário como domínio da imaginação, imaginário supera o real. Já indica a sua personalidade criadora. Exatamente essa sensação que temos diante dessas produções, né, que superam essas legendas também de identidade brasileira, essas leituras de identidade brasileira. Porque existe a arte e ela ajuda a imaginar algo que a definição não abarca, que isso está em Merleau-Ponty também, que ele vai diferenciar percepção, perceber e definir, né? Então, que às vezes, quer dizer, tu olhando para uma imagem e tu definindo ela ou tentando definir, né, são coisas bem diferentes, né? Então tem essa coisa que a imagem extrapola também. Então, finalizando, eu queria salientar que acho muito bom o desafio das análises comparativas que tu te propuseste a fazer. Achei excelente, muito bom. A análise que tu fizeste dos procedimentos e conceitos implicados nos trabalhos, na cultura, eu achei muito boas. Nessa parte final do texto, quando tu aborda as séries. Também gostei muito da Flor Amorosa, né, da guisa de conclusão. Eu achei muito boa a tua conclusão. E além de ser uma leitura lúdica e divertida, né, essa coisa de imaginar o Glauco e a Bárbara dando um passeio na praia, né, no feriado de carnaval. E o Glauco pintando sob o sol forte, toda a luminosidade, né? E tem ali toda a tua potência literária veio à tona. Então, uma linda leitura que tu nos proporcionou. Então, é isso que eu gostaria de falar. Te cumprimento a Bianca, dou os parabéns pelo trabalho. Como eu falei, eu acho ousado, né? Eu te sugeriria uma revisão dessa parte mais inicial ali, para deixar mais... porque o trabalho é tão bom, acho que uma revisãozinha ali ia ficar excelente, tá? Então é isso, muito obrigada.
pelo convite, parabéns. Obrigada, professora Adriane, e pela tua apresentação. Pietro, gostarias de comentar alguma coisa a partir da fala da professora? Para agradecer a Prof. Adri, né, pelas colocações. Quero dizer que a Prof. Adri seria antipática, mas ela tenta ser antipática, né, não consegue. Infelizmente, tem que dizer que não consegue atingir essa antipatia, mas que as nossas aulas, a Prof. Adri é professora de pintura, para os que não conhecem, né, se fazem presente no texto nessa articulação que eu faço das imagens. Talvez eu pudesse fazer um trabalho só com quadros relacionais. E eu acho que essas possibilidades eu descobri muito nas nossas aulas de pintura, e aí quando eu trago sobre colagem, um pouco sobre a luz, um pouco sobre as cores, eu tenho aprendido da forma prática, né? Porque apesar de ser um TCC teórico, a minha formação ela é teórico-prática, eu venho do bacharelado em artes. Então, isso me agrada muito e me deixa muito feliz, porque eu consegui ficar um pouco mais confortável. Foi quando eu acho que o texto conseguiu tomar essa nota literária, assim, que foi onde eu digo, não, vou ler essas imagens como se eu estivesse pintando elas, talvez. Então, como o meu processo de criação de pintura. Então, eu vou jogar todas na parede e vou ver como elas vão aparecer para mim. É isso que eu imagino fazendo na praia. É delícia essa finalização aí. Excelente. O Paulo gostaria de falar? Sim, só fazer um comentário. Acho que o Pietro acabou de dizer exatamente o que eu queria dizer. Não foi por acaso que ele montou uma banca, que os professores são todos formados artistas. Apesar do nosso desvio, Bianca, para a área teórica, nós somos formados como artistas. Então, eu acho que tem uma vocação muito grande no teu trabalho, exatamente de analisar essas questões do fazer a obra de arte, né? Muito mais que uma reflexão sobre seus significados, muito mais realmente uma preocupação com o fazer. Eu acho que é um caminho extremamente rico que está propondo aí, é a própria ideia da análise comparativa, como a Adriana coloca, eu acho que é muito precisa nisso. Então, acho que está, sim, digamos, correto, preciso e justo. Obrigado. Ok, obrigada. Bom, queria agradecer, então, ao Pietro pela oportunidade de acompanhá-lo nessa etapa final da graduação, reafirmar o que eu disse no início, o mérito é todo do Pietro, os problemas do texto são todos meus, né? Então, assim, assumo todas as debilidades e dou todo o crédito do trabalho ao Pietro. Nós dois somos ousados, ele, porque é da definição de si, ser ousado e se atirar no que acredita, né? E ter esse humor que deixa tudo mais leve, mas ao mesmo tempo lírico, né? Potente. E a minha ousadia foi me deixar levar. Né? Deixar levar, vai com o Pietro, vai que ele sabe o que está fazendo e vamos tentar não atrapalhar. Tente não atrapalhar, que vai ser melhor. Então, agora é o momento em que a gente vai ter que fazer uma avaliação, chegar num conceito. Eu não sei como é que a gente faz isso, se a gente vai para o WhatsApp e o Pietro aguarda aqui na sala, como é que a gente faz? Sai todo mundo? O que O que for mais prático, Bianca, eu não sei realmente assim, porque aqui nós vamos ter que esvaziar a sala, né? Então eu acho que a gente muta os nossos microfones e eu faço uma chamada coletiva no WhatsApp, tá bem? Tá bom. Eu só vou ver como é que faz isso. Deixa eu ver. Fechar as câmeras também para poder falar. Como é que eu acrescento mais gente? Tem que mutar o teu telefone, Bianca. Sim, tem que fechar minha câmera. Eu estou tentando descobrir como é que eu chamo mais alguém para participar da conversa. Ah, já achei. Já achei. Tá. Parabéns, Pietro! Muito sucesso para ti! Parabéns, Kelly! Parabéns, vovó Vilma! Obrigado! Mãe, desliga o microfone só, porque eu acho que está ficando...
Pietro. Oh. Estamos retornando aqui. Depois voltamos aqui. Depois de uma deliberação rápida, né? O que tinha que se falar se falou, né? Tá, foram lançados. Eu queria recuperar aqui, te elogiar muito agora pela tua apresentação, Pietro. A tua apresentação oral foi brilhante, tá? Uma pena a gente não ter ensaiado isso há mais tempo. Na verdade, a gente não ensaiou, né? Tu não ensaiaste lá comigo, porque seria uma introdução perfeita para o trabalho, já economizaria uma série de revisões aí que a gente vai enfrentar pela frente. Mas, enfim, conversando aqui com a banca e fazendo as ponderações e os compromissos que a gente tem, né, numa universidade pública, e com a possibilidade que temos de rever esse texto ainda para fazer esses ajustes apontados que são, de fato, necessários, né? Mas o trabalho tem muito mérito, o trabalho realmente é bastante ousado, como foi colocado aqui, e foi levado com muita responsabilidade na pretensão com que ele se colocou nessa ousadia. Então, diante desta circunstância, a banca, por unanimidade, te aprova com o conceito A. Obrigado. Tá bom? Então, agora é correr para o abraço, comemorar muito e voltar depois do Natal para a gente ver a revisão do texto que será entregue, né, na biblioteca e tudo mais, para poder encaminhar a tua colação de grau e formatura e tudo mais. E fazer o processo no SEI, viu, Bianca? Não esquece do... Sim, e vou lançar teu conselho. Muito obrigado por lembrar, vou até anotar aqui. SEI. Porque nessas alturas eu já não sei mais nada. Talvez vocês queiram continuar na sala. Eu vou pedir licença realmente, claro, porque eu estou super atarefado. Quero deixar um imenso abraço para ti, Pietro, Bianca, Diane, a todos que estão aqui. Foi um privilégio, sempre é uma alegria e uma honra. Eu vou lá porque as tarefas me esperam, certo? Um felicíssimo ano novo para vocês, um bom final de ano, com saúde, paz, mais vacinas e um país melhor para todos nós. Beijo para vocês. Fico. Obrigado. Bom trabalho. Nós temos aqui a Vera, que levantou a mão, gostaria de fazer uma fala. Não, eu gostaria de dar os parabéns. Meus parabéns, adorei assistir o trabalho. Gosto muito do Pietro e parabéns aos professores. Felicidades, Pietro. Obrigado, sucesso. Um abraço. O Pietro é uma luz, assim, para quem pôde ser professora dele, acompanhá-lo, ele é uma luz, assim. Concordo plenamente. É um guri muito especial mesmo. Parabéns à mãe, à avó, que estão sempre presentes nas falas dele, aqui nos relatos. Vocês não têm ideia do quão importante vocês duas são na vida esse agora bacharel, né? Esse bacharel. Obrigado, Bianca. Obrigado por ter adotado o Pietro, né? Te ama de paixão. E gratidão pelos professores maravilhosos. Eu que te agradeço, assim, o Pietro foi quase adotei mesmo, assim. Às vezes eu esquecia que eu era orientadora e ele virava quase que meu orientador, assim, né? Foi um presente para mim aqui nesse tempo. Pena que a pandemia atrapalhou um bocado, né, Pietro? Assim, que a gente ficou distante, não pôde se ver e tal, fez muita falta nossos cafezinhos aqui, nossas conversas de pé de ouvido, mas estamos aqui, estamos bem, chegamos muito bem aqui. Obrigado, então, acho que a todos, né, quero agradecer agora a mãe, a avó, enfim, aos que acompanharam, os meus amigos, a Belinha, Prof. Adri, em especial, né, a minha orientadora Bianca, que eu acho que eu botei ilustríssima nos agradecimentos, porque eu acho que desde o início do curso eu tive uma identificação muito grande com ela, com as aulas, sempre me motivaram muito. Quando fui para a Bahia, inclusive, sentia muita falta e a correspondência era muito frequente. Espero que após o curso a gente continue se correspondendo. Por favor, não sei mais viver sem ti. Eu também não sei mais viver sem vocês, principalmente sem ti, Bianca. Muito obrigado pela orientação e por me ensinar tanto. Todos os dias, né, com as ações e com as orientações, com os puxões de orelha que eram necessários. Eu aprendi contigo também, assim, porque não pensa que tu não me deu dor de cabeça, não. Não pensa que tu não dei vontade de matar
demais, Pietro. Mas a gente aprende também, e faz parte. Meu amor não mudou nada, desde o primeiro dia. E eu vou te dizer, foi assim, amor à primeira vista também. Assim. Com certeza. Então tá, um abraço. Tá, um grande abraço em todos vocês aí. Parabéns, curte bastante. Parabéns. Não foi fácil, mas valeu a pena tudo. E muita coisa boa vem por aí ainda, Pietro. Muita Com certeza. Boa. Com certeza. Tá bom? Beijo. Se cuidem. Tchau. Tchau. E nos vemos. Até mais.